E o texto do Evangelho de hoje completa o presépio, porque traz a presença dos magos, dos reis magos, como queiram chamar, né? E os coloca diante de Jesus prostrado em adoração. Eles viram um sinal, um astro diferente, entenderam ser um sinal de Deus, e foram seguindo o astro, naquela concepção de que em Jerusalém deveria nascer o rei esperado. E seguindo o sinal de Deus, chegaram a Jerusalém, a grande cidade, e pararam no palácio de Herodes. E pediram informações a Herodes, onde haveria de ter nascido o rei, o menino rei. E Herodes tampouco sabia a respeito de tal episódio. Ficou todo confuso, todo embaratinado. Até perguntou aos sacerdotes e aos anciãos do templo, mais entendidos nas Sagradas Escrituras, onde é que haveria de nascer o rei esperado de Israel. E por que Herodes ficou tão confuso, tão embaratinado, tão perturbado, como disse aqui o evangelista? Porque faltava a Herodes uma vida de comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus está sempre confuso, sempre atordoado, sempre perturbado, sempre desligado dos sinais dos tempos. E por que Herodes não tinha comunhão com Deus? Porque Herodes era uma pessoa má. Uma pessoa má não tem comunhão com Deus. Porque Herodes era perverso. Quem é perverso não tem comunhão com Deus. Porque Herodes é símbolo da ganância. O ganancioso não tem comunhão com Deus. Porque Herodes fazia de seu poder, de seu status, de sua posição, de sua riqueza, de seu império, os parâmetros de sua vida, a razão da sua existência. E estas pessoas não têm comunhão com Deus. Por isso, elas não podem entender a vontade de Deus, não podem entender os sinais de Deus. Porque Deus nada diz ao coração dessas pessoas, porque Deus dentro do coração dessas pessoas não tem lugar. Deus não tinha lugar no coração de Herodes. Por isso Herodes nada sabia a respeito do menino Deus. Mas Herodes disse aos magos: olha, me falaram que ele deve nascer em Belém, na Judéia. Vocês vão até lá, procure o menino, e se o encontrar, volte aqui, me avise, porque eu também quero ir adorá-lo. Não era verdade. Porque todos nós sabemos, porque somos conhecedores das passagens do Evangelho, e sabemos bem o que Herodes tinha intenção de fazer, o que ele queria fazer, como de fato fez. Mandou exterminar todos os meninos do sexo masculino de 2 anos para baixo, com medo de perder o poder. Porque quem tem medo de perder o poder, ameaça a vida dos inocentes. Então, os magos continuaram seguindo o sinal dado por Deus no céu, aquele astro luminoso, diferente, a estrela, que os conduziu até Belém, até a casa, a gruta, onde Jesus havia nascido. E esta é a cena principal. Eles procuraram e encontraram o menino com sua mãe na gruta de Belém. Mas curioso é observar os detalhes da cena, porque os detalhes nos levam a entender melhor a cena, embelezam, engrandece a cena. A cena, como já disse, é esta: eles estavam procurando e encontraram. Esta é a cena. Quais são os detalhes das cenas? Quando eles chegaram, eles se prostraram diante do menino. Isso é um importantíssimo detalhe. E por que é um importantíssimo detalhe? Pelo fato de se prostrarem. Porque a prostração só se dava a Deus e ao rei. Não se prostrava diante de qualquer outra pessoa pobre mortal. É um gesto exclusivo que só se podia fazer ou diante do rei ou diante de Deus.
Então, quando os magos se prostram diante do menino recém-nascido, eles estão dizendo, em outras palavras, trocadas em miúdos com este gesto, que aquele que recebe a adoração mediante a prostração é verdadeiramente Deus e verdadeiramente Rei, uma vez que só se podia se prostrar ou diante do Rei ou diante de Deus. Mas existem outros detalhes que embelezam de significado a cena já entendida. Eles ofereceram a este menino alguns presentes: ouro, incenso e mirra. Ora, não são presentes próprios a um recém-nascido ou a uma criança. Ninguém oferece a uma criança ouro, incenso e mirra. O que se pode oferecer a uma criança? Roupa ou brinquedo, mas não ouro, incenso e mirra. Mas tais presentes não eram presentes comuns. Por isso não se dava estes presentes, porque eram presentes especiais. Não se dava esses presentes a qualquer pessoa pobre e mortal, porque tais presentes só se podia oferecer ao rei ou a Deus. Então, quando eles oferecem estes presentes, ouro, incenso e mirra, ao menino que está com sua mãe, eles estão dizendo, em outras palavras trocadas em miúdos, que aquele que recebe esses presentes é verdadeiramente Deus e verdadeiramente Rei. O ouro se dava ao rei, que mormente enfeitava as suas vestes com ouro, a coroa com ouro, o cetro com ouro, o palácio com ouro, e assim por diante. Tudo à base do ouro, que naquela época era muito caro e nada acessível a qualquer outra pessoa da sociedade de então. O incenso se dava a Deus, porque é símbolo do louvor que se deve dar à divindade. E a mirra era uma espécie de perfume com o qual se ungia o corpo dos defuntos. Porque com isso estavam dizendo que um dia aquele menino haveria de morrer, sendo ungido seu corpo defunto com a mirra. E foi justamente o que aconteceu quando deram sepultura ao corpo defunto de Jesus, ungindo-o com mirra, com perfume. Percebem os detalhes? O que nós vamos oferecer hoje ao menino que é Deus e Rei? A Jesus, nosso Senhor. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. E nós, o que temos a oferecer a Jesus? Quais são os especiais presentes que cada um tem dentro de si para ser dado a Jesus? Um outro detalhe muito importante: avisados em sonhos para não retornarem a Herodes. Porque nós estamos lendo um texto que é de fé, nós não estamos lendo um texto da psicanálise. Porque para alguns teóricos da psicanálise, o sonho pode ser a manifestação do inconsciente. Mas para a Bíblia, o sonho é a manifestação de Deus. Deus os avisa em sonho: não retornem pelo caminho de Herodes, se arrisquem por um outro caminho. Isso é um detalhe importantíssimo, porque quem encontrou Jesus e o adora como seu Rei e Senhor, jamais pode tomar o caminho de Herodes. Porque o caminho de Herodes é sinal, significa, representa, como de fato é, o caminho da maldade, o caminho da perversidade, o caminho da violência, o caminho da guerra, da loucura, da confusão, o caminho da morte, o caminho do pecado. Quem encontra Jesus não toma este caminho, ou estes caminhos. É necessário ter a coragem das coisas grandes e difíceis. É importante se arriscar por um caminho diferente, ainda que desconhecido, porque pode ser para nós o caminho mais seguro, mesmo sendo mais longe.
Pois é, queridos irmãos e irmãs. Então eles tiveram a coragem de mudar a rota, de mudar o percurso. Será que nós também temos a coragem dos magos do Oriente? Ou será que a gente segue o curso da vida pelas mesmas rotas, pelos mesmos caminhos, pelos mesmos percursos, porque o medo nos impede de tomar um caminho diferente, como a gente já conhece o caminho feito até aqui, porque sempre foi assim, então a gente vai continuar assim. Isto é, na mesma mediocridade de sempre. Como a bússola já ficou para trás, então agora vamos falar de GPS, ou de outros aplicativos, quando ligado, nos levam ao destino desejado. Qual é o nosso destino desejado? Aonde você quer chegar? Mas para você chegar no destino desejado, é necessário que você ligue o GPS dos magos e não o GPS de Herodes. Porque o GPS de Herodes vai te levar para muito mais distante do destino desejado. Mas o GPS dos magos te levará ao destino almejado. Aonde você quer chegar? Quem encontrou Jesus precisa ter a coragem das coisas grandes e difíceis. Por isso, ao longo deste ano que apenas começou, se arrisque. Porque a vida cristã é uma grande aventura espiritual. Se você não se lança nesta aventura espiritual, para encontrar Jesus no curso da vida, você não desce à profundidade do cristianismo. Você permanece sempre o mesmo. Patina em cima do mesmo lugar e nada muda na sua vida. Querido irmão, querida irmã, de todo o coração, encerrando o tempo litúrgico do Natal, no início deste ano, ainda no início do ano novo, 2024, eu desejo de todo o coração que você tenha força e coragem de se arriscar numa nova trajetória, sobretudo de vida espiritual. E a coragem de conduzir a sua família pelos caminhos que o GPS dos magos te apontam, para chegar ao destino desejado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.